Bom, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Cantinho Saúde Bucal. O meu nome é Danusa, sou uma ASB Digital Influencer e YouTuber. Sou a responsável do Cantinho Saúde Bucal. Já tem um tempinho, gente, que eu tô aqui nas redes sociais compartilhando todo o meu conhecimento e experiência que eu adquiri exercendo a minha profissão ao longo desses 13 anos. Então, o que acontece? Essa live de hoje, a gente vai contar para vocês como que está sendo a nossa evolução, o nosso processo sendo ASB freelancer. Hoje eu estou aqui com a convidada Olivia Regiane, a qual está, tipo assim, 2 anos, é isso, Olivia? Verdade. 2 anos que você tomou a decisão de sair de CLT e se dedicar ao ASB freelancer. Agora eu vou dar a palavra para a Olivia, ela vai se apresentar, porque eu sei que tem muita gente que ainda não conhece você. Então se apresente, conta aí um pouquinho da sua história, como que você tomou a decisão, mana, de, tipo assim, largar o CLT, largar uma carteira assinada. Como assim? Conta pra gente que a gente quer saber um pouquinho da tua história. Eu chamo todas de poderosas, porque eu considero todas poderosas mesmo. Eu sou Olivia Regiane, eu sou a dona do canal Olivia Regiane mesmo, né? Eu sou técnica e auxiliar em saúde bucal. E eu tomei a decisão de sair do CLT e viver somente do freelance. Começou como uma renda extra, né? E sem contar também que eu sou educadora financeira. Por isso que eu falo, eu tomei essa decisão exatamente por causa da minha educação financeira, que eu entendi que eu não tinha necessidade de viver do CLT, exatamente por causa da minha organização financeira. Eu comecei como uma renda extra. Eu trabalhava num consultório onde eu ganhava R$ 1.700, esse salário eu posso falar para vocês, e de repente reduziu e foi para R$ 1.500. E aí eu comecei também a trabalhar meio período. E aí eu pensei, o que que eu vou fazer da vida? Eu tenho um custo de vida alto, o meu filho estuda em escola particular, então o meu custo de vida é alto, eu moro no bairro Nobre, então como auxiliar em saúde bucal eu tenho um custo de vida muito alto. E aí eu pensei, eu sei fazer unha, eu sei fazer cabelo, eu vou fazer no condomínio onde eu moro. E aí, de repente, aquele sexto sentido que eu falo que é a voz de Deus, né, que fala pra você e fala assim: você tem experiência, você domina, por que você não faz como auxiliar e técnica em saúde bucal? Ouvi muitas pessoas, inclusive os auxiliares e técnica, dizer pra mim assim: isso aqui não funciona, isso aqui não existe. Dentista não valoriza o trabalho de um auxiliar. E você falou exatamente de não ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E eu tenho um apoio muito grande, que é do meu esposo. E ele disse assim, faz, começa, apenas começa. Então eu fui no Canva e fiz um cartãozinho assim, meia boca, na expectativa, tipo, não sei se vai dar certo. E foi quando eu comecei a fazer meu primeiro freelance. Em 2 horas eu ganhei R$ 50. Falei, nossa, isso aqui é muito bom. Imagina todos os dias, em 2 horas, eu ganhar R$ 50. E aí eu comecei. E aí, de repente, veio um medo, veio os medos, a insegurança, toda a incerteza, e de repente eu decidi largar do CLT e viver somente de freelance. E hoje eu falo que hoje eu não considero um freelance, né? Eu até mudei esse termo freelance, porque eu vi muita gente falar bico, quebra-galho. Então eu falo, como que uma pessoa ganha X valor como bico e quebra-galho? Como que um auxiliar consegue ganhar X valor sendo bico e quebra? Não existe isso. Tem mês que bate 5, 4 como quebra-galho, isso não existe. E aí eu tomei a decisão de sair de CLT e viver somente de freelance. Então hoje eu abri MEI, sou microempreendedora e hoje eu tenho clientes, né? Hoje eu trabalho, eu presto o meu serviço. Hoje, em vez do dentista falar para mim assim, olha, o valor é R$ 1.700, da tal hora, tal hora. Não, eu que falo pro dentista, eu trabalho de tal hora a tal hora, o meu valor é X. Eu que passo o meu valor de trabalho para ele. Então isso para mim me deu assim uma posição muito boa. Hoje eu me posiciono como um dentista que vai no consultório prestar serviço. Sabe aquele dentista que é periodontista, que você marca a agenda e você vai lá, ele vai lá e presta serviço? Essa sou eu hoje como auxiliar freelance. E o interessante, mano, é que assim, você contando, aí volta aquele déjà vu, né? Eu acompanhando você, gestante, saindo lá de São Paulo, indo para Ribeirão Preto, iniciando essa fase, e eu só de olho, eu bem quietinha na minha zona de conforto, olhando, e só o meu marido trabalhando, e as contas acumulando, e aquela coisa toda. E aí eu falei assim, cara, peraí, se tá dando certo com a Olivia, vai dar comigo também. Aí comecei a grudar na mano Olivia, fui tendo o entendimento, gente, porque assim, eu penso na seguinte, uma vez, lá atrás você falou, não sei se você vai lembrar, que o segredo é a gente grudar em pessoas que têm mentalidade nível Extraordinário. master, né? Porque quem vive na escassez só faz o quê? Só reclama, só amaldiçoa a vida. Então, tipo assim, o meu olhar foi mudando. Então, eu fui enxergando oportunidades. Eu falei, peraí, é possível eu trabalhar na minha profissão e ainda curtir a minha filha. Mas até então, eu tinha um medo. Eu não tinha como e nem como deixar a Daniela com pessoas estranhas, ainda mais naquela época de Covid e tudo mais. Eu fiquei com muito medo. Aí eu falei assim, aí quando ela fez 3 anos, eu falei assim, não, peraí, quando a Dani começar a falar, sair da fralda, eu vou me posicionar e vou começar como freelancer. Gente, o interessante é que é assim, quando a gente quer,
a gente agarra as oportunidades. Aí quando eu vi que a conta, assim, tipo assim, tava daquele jeito, a tal ponto de você olhar pro seu armário e você desejar ter uma bolacha pro seu filho e não ter, eu falei assim, cara, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso agir. Eu não tinha com quem deixar a Daniela, porque a minha irmã, aqui em Anápolis, eu não tenho família. Minha família é minha irmã e a Marlene, que é a cunhada dela. E, tipo assim, eu não confiava em deixar a Daniela com pessoas estranhas. Porque mãe é assim, né, Olivia? A gente. Sim. Enfim, você me sabe. Você conhece, você sabe, né? Aí o que eu fiz? Falei, peraí, se dá certo trabalhar como freelancer para SB, deve ter freelancer para outras coisas também. Aí quem me acompanha vai lembrar. Comecei a fazer freelancer em um restaurante. Fui ser garçonete. Você lembra dessa base? Aí eu trabalhava das 6 às 11h30. E comecei a trabalhar, a lidar com o público. Porque quando a gente sai de casa, parece que assim, ver pessoas e bem-sucedidas dá aquele start. Peraí, eu quero viver o melhor dessa terra também. Aí, beleza, Deus foi abençoando, foi acontecendo, tal, tal, tal. Aí a Marlene, Big Beijocas Marlene, tipo assim, liberou a agenda dela. Ela saiu, ela trabalhava de segunda a sábado, se não me engano. Ela falou assim, ah, agora eu vou ficar em casa. Eu falei assim, não vai ficar em casa nada, você vai ficar com a Daniela, que eu vou trabalhar, eu vou te pagar e você vai me ajudar, eu vou te ajudar. E nisso eu comecei a trabalhar 2 vezes por semana. Primeiro foi 1 vez por semana para essa odontopediatra, que eu trabalho na quinta-feira hoje. E foi tão bom, Olivia. Tipo assim, a gente, que nem você falou, a gente dá o nosso preço. E aí o dentista pegar e falar assim, não, de fato. Por quê? Quando a gente dá o preço, Olivia, tem muita gente que erra nessa questão, porque não sabe se posicionar e conversar com o dentista. Quando a gente cobra o nosso valor, já é tudo incluso. É vale transporte, vale refeição, insalubridade. Então, tudo isso a gente tem que, né, colocar sobre a mesa, né? E aí eu falei pra ela, e eu tipo, fiquei até meio assim, será que ela vai me pagar? Aí, será que eu cobrei muito caro? E ela começou a pagar. E nisso eu fui. Daqui a pouco o doutor Disseu me localizou, e aí eu fui pegando suas dicas de como cobrar e tal, Mas e colocando em ação. deixa eu te falar uns pontos. É muito interessante isso que você falou, de será que ela vai me pagar? Isso é uma escassez que existe dentro de nós. Porque o que acontece? Por isso que eu falo, Dani, você falou 2 coisas que eu vou pontuar aqui. Mentalidades diferentes. Quando você começa a acompanhar pessoas com mentalidade extraordinária, sua mente começa a mudar. Hoje eu moro no bairro considerado classe alta porque eu ouvi muitos dentistas falando da localização de onde morava. E eu comecei a idealizar isso mentalmente, ver na internet, pesquisar. Então assim, pesquisa aí na sua cidade, Zona Sul, bairro da Zona Sul, a maioria dos bairros nobres fica na Zona Sul. Então quando o dentista falava, eu não tinha inveja, eu não murmurava, muito pelo contrário, eu começava a imaginar. Outra coisa que você pontuou aí, existe uma escassez dentro de nós, que quando a gente fala em valores, a maioria das auxiliares, elas se bloqueia, porque elas não acham digna de ganhar um salário digno. E eu já tive nessa posição de chegar a dar desconto nos freelance, porque eu comecei a ver auxiliares e técnicas falando, ai, meu salário é 800, ai, meu salário é tal, meu salário é 1.200. E aí, quando eu cobrava pro dentista, que às vezes dava 3.200, eu falava assim, gente, mas é muito para uma pessoa só que tá prestando serviço de freelance. Então, a minha mente automaticamente queria dar desconto, mas isso é o quê? Eu não me achava merecedora. As pessoas precisam entender que a nossa barreira é mental, Dani. Existe uma barreira grande, tão grande mental, que a gente começa a colocar a barreira, eu não mereço. Ai, mas quem diria? A menina falou assim pra mim que se o salário que eu ganho tem que ser ortodontista. Eu não sou ortodontista, eu sou auxiliar, eu não fiz faculdade. E aí eu mostrei pra ela que tem ortodontista que ganha menos que eu. Então, assim, são coisas quando você ativa a sua mentalidade. Às vezes eu até deixo de postar a minha realidade, às vezes eu compartilho com a Dani, porque eu deixo de mostrar a minha realidade, porque quando eu vejo uma auxiliar se sentindo vítima, automaticamente eu falo, mas peraí, será que eu tô falando a verdade? Porque minha mente começa a entender que isso não é possível, e só pessoas bem-sucedidas que podem alcançar. Só que quando você começa a se posicionar, quando você começa a mudar a sua mentalidade, quando você começa a viver em ambientes extraordinários, automaticamente você deixa de ser poluída por pessoas que só murmuram. Pessoas que só reclamam, pessoas que só falam, eu não posso abrir a boca e falar de desvalorização, eu não sei o que é isso. Porque a partir do momento que eu achei que eu ganhava 1.700, eu falei, não, é muito pouco pra mim ganhar 1.700 hoje, eu considero muito pouco. Eu comecei a entender, e aí eu tive tempo de pensar como ganhar mais. Quando você começa a estar numa zona de conforto, de só murmurar e só reclamar, você não tem tempo para pensar. Na educação financeira eu vejo muito isso. Tem gente que ganha muito bem, mas fala assim, não, porque hoje eu ganho R$1.000, se eu ganhar 1.500, a minha vida vai mudar. Não vai mudar. Você vai continuar na mesma zona, na mesma escassez, porque não é o seu estado que você está amanhã, é o estado que você está hoje. Entendeu? Então, quando eu tô aí nativa de freelance, e aí eu falo, cara, e eu vejo auxiliares hoje que aqui tá dando gatilho. Tem auxiliares aqui hoje que eu estou colocando no meu local de trabalho de freelance, tá ganhando o mesmo que o meu. Mas por quê? Porque ela já foi encaminhada. Então, é importante sempre vocês lembrar que é muito importante vocês mudar primeiro a mentalidade.